Porque o Mota, quando fez o que fez, quando pautou o PDL na calada da noite, para o dia seguinte, e 2 minutos depois, o Ciro Nogueira retuitou o tweet do Mota, não tinha nem dado tempo dele mexer na tela, ficando evidente que se tratava de uma concertação, de uma combinação, né? Quando faz isso, aí realmente está indo para o confronto, e aí nós vamos ter que tratar desse assunto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, inclusive negou traição ao governo Lula nesse episódio da derrubada dos decretos do IOF. Ele postou hoje um vídeo. Vamos ver o que diz esse vídeo do presidente da Câmara. Hoje temos um Hugo especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Equipe boa de rede social do Hugo Mota. Descontraído ele, né? Poxa, dá vontade de começar pelo morder e assoprar e suas metáforas. Como é que isso... Mas não vou. As coisas objetivas, né? Os projetos que ele listou ali como do interesse do governo são do interesse do país, não são do interesse do governo, né? Ou liberar recursos para investimento em saúde, educação, moradia, não sei o quê. Isso é interesse do governo? É do interesse do país. Né? Não se trata de nós contra eles. Se trata também, né, de cumprir palavra. Sim, cumprir palavra. Porque, atenção, vamos botar aí o vídeo do dia 8 de junho, quando o Haddad se reuniu com Haddad, Alcolumbre e Hugo Mota. E se chegou à redação do novo decreto do IOF, e que se diga, essa derrubada é ilegal, é escancaradamente ilegal, já vou falar disso. Mas eles combinaram. O Mota sabia o que tinha sido combinado. O Alcolumbre sabia. O Mota definiu a conversa como histórica. Ah, Reinaldo, não vem com conversa. Opa! Vamos botar o vídeo aí. O que ele está chamando de histórico aí é justamente a medida do IOF, e o decreto do IOF e a medida provisória. Coloca no ar aí, vamos lá.
Temos, pessoal, o vídeo. Pessoal, primeiramente dizer que hoje foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, e o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa. É importante registrar que isso só foi possível graças a esse trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da Fazenda. Vocês entenderam? Ele, inclusive, está puxando a sardinha para o Congresso. Ele está dizendo, essa proposta que está aqui é uma proposta que nós somos os fortões do bairro Peixoto, com a qual o governo concordou. No mesmo dia também o Haddad usou a expressão histórica. Mudar de ideia assim. Assim, ó. Ninguém sabe por quê. Ou eu sei por quê. Ou todo mundo sabe por quê, os que querem saber. Porque se trata... Tem um negócio, olha, se arrumar essas coisas, o governo acaba se arrumando um pouco e nós não podemos deixar. O Ciro Nogueira já tinha prometido, numa palestra no mercado financeiro, no dia 31 de março, o áudio está em todo canto, ele já tinha prometido que o governo não ia conseguir nada no Congresso, quebrar cara no Congresso, que eles não iam deixar. Ciro Nogueira, que foi o grande artífice desse arranjo agora. Não é? E aí, tem, na entrevista que o Haddad deu à Folha, ele fala, bom, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei por que eles fizeram isso. Sei que mudaram. Sei que mudaram. Não? E aí, vai, derruba o IOF com PDL inconstitucional, que o PDL tem uma natureza. Qual é a natureza do PDL? Inclusive, se a gente pegar a última vez que isso foi mudado, em que houve um PDL contra o governo, foi no governo Collor em 1992. O que foi? O Collor resolveu mexer com os precatórios via decreto. Que não pode, tem que ser via Congresso. Ele fez via decreto. Então, se o Executivo toma o lugar do Legislativo na tarefa de fazer leis, de legislar, se o Executivo avança sobre uma prerrogativa do Congresso, aí você pode derrubar com PDL. Agora, fizeram justamente o contrário. Decretos dessa natureza de IOF são prerrogativas do Executivo. É o Congresso que resolveu tomar o lugar do Executivo. Também nisso. Não bastam as emendas. Um PDL inconstitucional. E aí tão bravos que o governo decidiu eventualmente recorrer, vamos ver se vai recorrer ao Supremo, eu recorreria. É inconstitucional, ou agora o Congresso pode fazer qualquer coisa? Ah, estão querendo fazer a luta do pobre contra o rico. Não, eles estão fazendo a luta do pobre contra o rico. Eu tenho aqui. Se alguém falar que é mentira, manda. Tem os haters sempre, né, de plantão, diz assim, não, isso é mentira, olha o Reinaldo mentindo, então diz aí que eu estou mentindo, diz aí que o PERS, o programa de incentivo a turismo, essa porcaria, esse absurdo, não custou em 2024, 18 bilhões, 2025, 3,5 bilhões, desoneração dos setores para gerar emprego, essa cascata. 2024, 21 bilhões, tira de receita. 2025, 20,2 bilhões. 2026, 10 bilhões. Tem pobre ganhando alguma coisa aqui?
Mas eles querem cortar salário mínimo. Aposentadoria, benefício de prestação continuada, saúde, educação. Cadê pobre aqui? Emendas parlamentares, 2024, 35,3 bi. 2025, 62 bilhões. 2026, 54,2 bilhões. Cadê pobre? Cadê pobre? Governadores reclamando, dívida dos estados, renegociação, 20 bilhões. Se o Tarcísio for candidato, como ele disse que é Milei, vai acabar com isso. Fundo partidário, mais 168 milhões. Mais 168 milhões. Fundo Constitucional do Distrito Federal, que também de 800 bilhões em 25, 1 bilhão e meio em 26. 2024, o Congresso tirou dos cofres, tirou do governo 89 bilhões, 2025 106,9 bilhões, 2026 123,5 bilhões, fora a sem-vergonhice do pacote na área de energia. Custo astronômico, atendendo a lobbies de bilionários. E agora eles estão nervosinhos, aí na cara de todo mundo vai e aprova o aumento do número de deputados. Convenham outra sem vergonhice. Né? E claro, querem emplacar agora, não, precisamos cortar os gastos com saúde, precisamos cortar os gastos com educação, porque assim não dá mais a vinculação de... Não, eu acho que até dá para discutir tudo isso. Dá até para discutir tudo isso. Agora, não tem mais nada para discutir antes? Cadê o debate sobre os gastos tributários? 860 bilhões por ano, 860 bilhões por ano de incentivos, renúncias, desonerações. O Mota prometeu que ia ter esse debate. Teve. Vai Ciro Nogueira, quando derruba o IOF, e diz, porque não podemos, não podemos crer que o orçamento de 1 trilhão, sobra 1 trilhão, que é 2 trilhões para pagar juro, não podemos crer que o governo não possa cortar. Ô, bonitão, diz onde cortar. Por que não diz onde cortar? Fala onde. Aliás, Ciro Nogueira, votou como no caso do aumento de deputado? Por favor, não? Obviamente. Aliás, a sem-vergonhice com as emendas, que é outra coisa que não se discute, sexta-feira houve a audiência pública feita pelo Flávio Dino, e o Mota e o Alcolumbre podiam ter aparecido lá para explicar tudo e não apareceram. Sumiram. Aí você descobre que um deputado de São Paulo mandou 2 milhões e 400 mil para o condomínio dele, Tamboré 1, Beverly Hills, no Brasil. Condomínio dos milionários, um casa que tem até 40 milhões. Mandou lá a grana para lá. E assim tem sido com as emendas PIX, essa sem-vergonhice, que eles não querem discutir. O que é? Estão chateados porque isso começou a aparecer? Porque começaram a tomar uma sova nas redes, que tem algumas áreas que estão começando a descobrir, de fato, onde é que o dinheiro está indo? Aí esse deputado, ele votou contra o IOF, viu, Diego? Porque ele votou contra o IOF. E votou a favor do pacote de dar grana para bilionário na área de energia. Já. E assim tem sido. Tem que começar a levar isso, tem que começar a fazer esse debate. A conciliação é o caminho da boa política, sem dúvida nenhuma. Agora, a conciliação sem
sem vergonhice, né? Porque o que está em curso é sem vergonhice. E sim, o que se fez foi trair miseravelmente um acordo feito com o governo, e o Mota agora está tentando fazer graça, mas foi isso que aconteceu, de um acordo que ele próprio, ele, não outra pessoa, tinha chamado de histórico ao lado do seu Davi Alcolumbre. Né? E nas emendas até agora não mexeram. Nas emendas até agora tem deputado mandando emenda a piques para seu condomínio milionário. Esse é o fato irrespondível. É isso aí. E no ainda falando sobre essa disputa política, né? E é engraçado que fala nós contra eles, mas a gente está chegando perto de outubro, né? E cada vez mais o discurso eleitoral tem crescido. A gente viu o Tarcísio falando, né? Eu acho que o nós contra eles, tipo, não é também esvaziar que existe, né, uma disputa política de narrativas, de cada um defender o seu ponto de vista e que há necessidade de, às vezes, colocar-se, né, enquanto, enfim, a sua ideia, né, o governo tem que colocar, como você falou, né, até na hora de Lula ir para a luta política. Por que isso representa nós contra eles? Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu vivo num permanente. Você sabe que eu me encontro bastante com os meus amigos fim de semana, e às vezes a gente tem debates muito inflamados, né? Uma vez até estava num condomínio lá, o porteiro ligou e falou: vamos baixar esse negócio. Meu filho, debate nós contra eles sempre tem posições diferentes, é nós contra eles, ou eu contra o outro. Que é isso? Aliás, uma conversa em que um fala, o outro diz é verdade, o outro fala e diz é verdade, também eu fico com vontade de ir embora em 5 minutos. Não é? De certo modo, a relação amorosa também tem contradições. A relação amorosa sem contradição, como é que faz? Não tem essa. Essa ideia do nós contra eles é a ideia que quer matar a política, na verdade. Entende? Nós contra eles, muitas vezes, sim. Apenas que existem, como um meme, uma vez, de um vídeo famoso na internet, antiquíssimo, né? O problema é que tem nozes, né? Contra eles. Então, são muitos os nós, não é? Agora, existem nós contra eles em algumas questões importantíssimas. E tem de ser assim. Democracia. Tem nós contra eles. Tem quem flerte com golpe e tem quem seja contra o golpe. Com a devida vênia, do meu ponto de vista, qualquer um que decida ser candidato de Bolsonaro, que tentou dar o golpe, que nega que tenha tentado e que defende anistia e indulto para golpista, com a devida vênia, para mim, essa gente compõe o eles. Eu não quero conversa com essa gente. Eu não quero mesmo. Eu não quero conversa nem com amigos que foram um dia, eventualmente, que estejam do lado desse troço. Eu não quero. Para mim, virar eles. Não me interessa. Olha como você ajuda a polarização. Não. Estamos voltando. Eu ajudo a vergonha na cara. Estamos voltando agora para toda a nossa audiência, Reinaldo. Que complementar, a gente ainda falando sobre o desdobramento do último bloco, né? Sobre o tal do nós contra eles. Não, tá concluído isso. No que diz respeito à democracia, eu realmente sou nós. Eu não quero saber deles. Se eles querem golpe, eu não quero. E não quero nem conversar sobre isso. Eu quero combater. Eu acho que quem defende golpe tem que ser preso. Eu não acho que tem que ser. Eu não acho que quem defende golpe é um lado do debate. É simples. Bom. Quem quiser considerar, considera. Eu não considero, não quero nem papo. Tá certíssimo. Mas nem papo, não quero nem ficar debaixo do mesmo teto. Muito bom, muito bom, muito bom. Você está certíssimo. E a revista